Entre 1832 e 1834, Portugal esteve mergulhado numa guerra civil. Dom Miguel era o regente do país desde 1828 e havia prometido respeitar e seguir a Carta Constitucional redigida pelo seu irmão Dom Pedro em 1826. Este documento defendia um regime de monarquia constitucional, mas Dom Miguel falhou a sua promessa e, em vez de respeitar as intenções da Carta Constitucional, proclamou-se rei absoluto e começou a perseguir liberais. Dom Pedro, apesar de ser o herdeiro legítimo do trono português, tinha optado por abdicar dele, permanecendo no Brasil, país para onde tinha ido com o seu pai, Dom João VI, a quando das invasões francesas. Mas perante esta atitude do seu irmão, e receoso daquele regresso aos tempos de absolutismo em Portugal, Dom Pedro abdicou o poder do Brasil, onde era imperador, para tentar repor a monarquia constitucional. Dirigiu-se assim para os Açores. Aí, juntamente com liberais, perseguidos e exilados por Dom Miguel, organizou um movimento de resistência e preparou-se para lutar contra os absolutistas. Em 1832, Dom Pedro e os liberais desembarcaram no Pamplid, junto ao Porto, e fixaram-se nessa cidade onde existiam muitos apoiantes do liberalismo. No entanto, foram cercados pelos miguelistas durante mais de um ano, um período que ficou conhecido como o Cerco do Porto. Mas não só os exércitos liberais resistiram no Porto, começaram a encaminhar-se para sul, de forma a chegarem a Lisboa, ao sede da Poder. Os partidários de Dom Pedro fariam de triunfar em vários momentos, mas as batalhas de Almoster e de Aceiceira, gravadas em 1834, foram as mais marcantes e decisivas. Os absolutistas recuaram então até o Alentejo e a partir daí pediram tréguas. Dom Pedro só aceitou uma rendição incondicional com a assinatura da Convenção de Evramonte. Os absolutistas foram definitivamente derrotados e a monarquia constitucional restaurada. É incrível como dois irmãos pensavam de forma tão diferente. Portugal esteve assim dividido entre o absolutismo e o liberalismo durante cerca de 14 anos, o tempo que mediou durante a Revolução Liberal de 1820 e a implementação do Facto de Liberalismo com a assinatura da Convenção de Evramonte em 1834. Esta convenção, entre outras decisões, obrigou a permanente saída de Dom Miguel de Portugal. O Obelisco da Praia da Memória, ou Obelisco da Memória, é um obelisco em Matosinhos, Portugal, cuja construção foi efetuada em memória do desembarque de 8 de julho de 1832, ocorrido na praia junto à Arnosa do Pamplid. O desembarque foi o da esquadra comandada por Dom Pedro IV, composta por um exército de 7.500 homens, com o intuito de instaurar no país um regime moderno e liberal. A escolha do local apanhou de surpresa o exército absolutista, uma vez que este esperava um ataque a Lisboa, pelo que a defesa do norte tinha sido desguarnecida. Após o desembarque, o chamado Exército Libertador seguiu para o Porto, onde entrou sem problemas no dia 9 de julho e onde resistiu heroicamente durante um ano durante o cerco do Porto. Em síntese, a Guerra Civil, que se iniciou em Portugal entre 1832 e 1834, colocou liberais contra absolutistas, ou seja, Dom Pedro contra o seu irmão Dom Miguel. Dom Miguel, regente de Portugal, não respeitou a Carta Constitucional de 1826, outorgada por Dom Pedro, e proclamou-se rei absoluto, restaurando assim o absolutismo e começando a perseguir os seus oponentes liberais. Tal facto levou Dom Pedro a abdicar do seu poder no Brasil e a regressar a Portugal para, com o apoio dos liberais, preparar um movimento de reação. O nosso país mergulhou então numa guerra civil marcada por vários confrontos, mas da qual os liberais saíram vencedores. Este conflito terminou oficialmente com a rendição dos absolutistas e com a assinatura da Convenção de Evramonte em 1834. Implantava-se assim definitivamente a monarquia constitucional em Portugal.